O Evangelho é segundo São Lucas. Naquele tempo, falava Jesus ao povo quando uma mulher, elevando a voz do meio da multidão, lhe disse: Bem-aventurado o seio que vos trouxe e os peitos que vos amamentaram. Ele, porém, disse: Antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Podem sentar-se. A epístola está tomada do livro da Sabedoria, Eclesiástico. Desde o princípio e antes dos séculos fui criada, e não deixarei de existir em toda a sucessão dos tempos. Na morada santa exerci perante ele o meu ministério. Fui assim firmada em Sião, e repousei na cidade santa, e em Jerusalém está o meu poder. Arraigarei-me em um povo glorioso, e nessa porção do meu Deus, que é a sua herança. Na Assembleia dos Santos, estabeleci a minha assistência. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, como puderam acompanhar, hoje concluíram-se os crismas, as confirmações que Dom Spina veio fazer aqui no Brasil nas missões Cristo Rei. Passando alguma das notícias, foi uma visita muito frutuosa, graças a Deus. Foram 171 umas pessoas que receberam o Santo Crisma, e fazendo o cálculo mais ou menos da primeira vinda de Dom Spina às missões Cristo Rei, aproximadamente 250 pessoas já crismadas por Dom Spina. E foi muito bom acompanhar o Padre Ernesto nessa pequena parte das suas tantas missões aqui no Brasil. Nós tivemos em Belo Horizonte, estivemos em Linópolis, estivemos em Ipatinga e, por último, hoje nós tivemos a cerimônia maior, que só na missa de hoje houve 80 confirmações. Foi uma cerimônia muito bonita, prepararam lindos cantos. E eu gostaria de trazer aqui nesse dia de Santa Maria em sábado, que foi muito convenientemente como concluíram-se essas crismas, a mensagem que Dom Spina foi passando em cada um dos lugares, que está bem expressada no Evangelho de hoje. Que uma mulher levanta a voz do povo e clama Nossa Senhora por essa graça grandíssima de ter entregado parte do seu corpo no serviço de Deus. Né? Bem-aventurados os peitos que amamentaram e o ventre que te levou. E Nosso Senhor pega esse mesmo louvor e o eleva, torna mais espiritual. Mais bem-aventurados aqueles que escutam a palavra de Deus e a põem em prática. Precisamente, o sermão de Dom Spina do dia de hoje foi centrado nisso. Como que a bem-aventurança representa isso. Escutar a palavra de Deus e colocar em prática. Hoje nós vivemos numa sociedade onde a palavra Deus parece a coisa ou mais distorcida que existe, ou um ser inexistente. E muitas vezes, quando nós saímos dessa falsa realidade, nós entramos no conhecimento do que é realmente Deus, Nosso Senhor, os seus preceitos, mas devemos ter muitíssimo cuidado em não perder a devoção nas devoções. São duas coisas totalmente diferentes. As devoções é cada uma das rezas que, por gosto ou por qualquer outra coisa, se escolherá. A devoção, por definição de São Francisco de Sales, é uma vontade pronta de colocar-se imediatamente no serviço de Deus. Agora, se uma abundância de devoções, que é a devoção disso, a devoção daquilo, é que a novena, se um monte daquelas coisas não estão conforme a devoção, qual o sentido? Quantas e quantas vezes nós dizemos:
que se uma mãe de família deixa de fazer a comida, ou a comida estraga, porque ela estava rezando o terço, não cumpriu o seu dever? Houve uma distorção do que é realmente a devoção. E é muito pragmático no que estamos vendo respeito ao Evangelho. De como nós devemos escutar a palavra de Deus e colocar em prática. Essa prática da palavra de Deus, nosso Senhor, deve ser o centro de todas as nossas atenções. O centro absoluto de todas as nossas atenções. Sempre que nós saímos nas missões, os padres da nossa fundação, os padres mais velhos, né? Padre Julián e Dom Espina, eles sempre insistem em que nós melhoremos aos demais e não voltemos piores para o seminário. Essa é a essência do apostolado. Nós devemos ir nas missões, elevá-los, melhorá-los. Essa é a missão do apóstolo. Só que eu tenho que voltar não contaminado com as coisas do mundo. Isso é importantíssimo. Essa é a divisa de todo o missionário. Mas dos fiéis também. Por acaso, não foi a todo o orbe católico cristão que Nosso Senhor disse: vós sois a luz do mundo? Então, o católico cristão, ele deve levar esse ouvir e colocar a palavra de Deus em prática em todos os seus ambientes, da mesma maneira que fez um São Francisco de Borja, evangelizando o Brasil, por exemplo. Não sei se sabem, mas foi São Francisco de Borja que mandou aqui os primeiros jesuítas para a evangelização do Brasil. Qual era a função deles? Melhorá-los. Melhorar os índios. Vesti-los, civilizá-los. Só que, obviamente, os padres, eles não empeoraram com aquilo. Eles não podiam ter um detrimento na sua fé, um detrimento na sua vida espiritual. Da mesmíssima maneira, os senhores, numa escala muito menor, mas no próprio ambiente, quando saem para trabalhar, quando vão para a escola, o que quer que façam fora da igreja como templo, da igreja como o momento da oração, nisso que eu quero dizer, é que quando os senhores saem desse ambiente, vocês têm que levar esse ambiente para onde vão, para assim ser a luz do mundo. Por quê? Se na igreja somos modestos de todos os pontos de vista, vestimenta, a maneira de falar, a maneira de se portar, mas se da igreja para fora eu me contamino com o mundo, eu não estou cumprindo essa missão de ouvir a palavra de Deus na igreja e colocar em prática as 24 horas do dia, da porta da igreja para fora também. Porque se no ambiente de trabalho, para eu me enturmar, eu começo a falar palavrão ou coisa atravessada, eu estou tornando-me pior e não estou passando mensagem boa alguma. Vejam, eu conheço uma pessoa de muita virtude mesmo, que na sua juventude foi militar, argentino, que de família católica, eles estiveram muitos anos na Fraternidade São Pio X, depois saíram, hoje são sede vacantistas. E um deles prestou serviço militar porque, já não lembro quando parou de ser, mas lá para os anos 80 era obrigatório. E de família católica e ambiente militar, imaginem o que é. E uma vez mostraram uma revista para ele, mas não era coisa atravessada, acho que era revista de perfume, e disseram: olha o rosto dessa moça que bonita. Ele não quis olhar. E perguntaram, mas se tinha alguma coisa estranha. Veja a frase de um jovem de 18 anos, bem instruído, católico. Veja, eu quero me casar, eu quero ter uma família, só que a minha esposa vai ser uma só. Se eu ficar olhando para todas, eu vou gostar de todas. Então, veja só, e esse rapaz mesmo no exército, já estava prometido, já tinha suas coisas por aí. Então veja só como um pequeno gesto, que obviamente os militares fizeram chacota, mas depois o respeitaram muito. Ele mesmo me disse, muitos anos depois, é verdade que ali no momento fizeram chacota comigo, ele disse.
mas depois eles me respeitaram. Por quê? Porque a verdade, a virtude, não tem como não ser admirada. Não tem como não ser admirada. Então, ter essa prontidão, que é a devoção, que é a verdadeira devoção, prontidão para estar a serviço de Deus absolutamente as 24 horas do dia. Absolutamente as 24 horas do dia. Em todos os ambientes. Isso é importantíssimo para a perfeição das nossas almas. Já no dia de amanhã, quando o padre estiver descansado, o padre pretende fazer um sermão melhor. Hoje, como podem ver, realmente estou cansado, mas graças a Deus é um cansaço devido a várias viagens, a muitas conversas, muitas confissões, muitas confissões, graças a Deus. Foram só 171 se crismaram, padrinhos, acompanhantes, né? Graças a Deus foram dias de muito trabalho e, como a carne é fraca, a carne cansa. Então, peço que rezem, né, pelo reverendo Padre Cardoso, para que Deus continue dando saúde para todas as suas andanças, que não são poucas, e que agradeçam muito essa companhia, em qualidade de amizade que tem o reverendo Padre Cardoso hoje, porque na nossa fundação nós não temos esse espírito de nós vamos e mandamos e obrigamos e vem o selo episcopal. De maneira alguma. Nosso Senhor disse: já não vos chamarei servos, senão amigos. Então essa relação de amizade, amizade sacerdotal, agradecer a Deus, Nosso Senhor, por essa união na caridade, que em definitiva é a mesma coisa que a amizade. Ave Maria Puríssima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.